que era esperado acaba de acontecer. Silvio Almeida é demitido do governo Lula. O presidente Lula mandou embora o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania depois das denúncias de assédio moral contra funcionários e sexual, inclusive contra a ministra Aniele Franco. Lula conversou durante o dia de hoje com a Aniele, conversou com o ministro, chegou a pedir para o ministro pedir demissão, o ministro não aceitou. E agora acaba de demitir o ministro Silvio Almeida. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Antes eu peço, tem que pedir, né? Não tem outro jeito. Que você se inscreva, curta, comente, compartilhe, que você me ajude a alcançar mais pessoas. Falar com eles de política sim, mas sempre tendo como base os nossos princípios. Porque nós não fugimos dos nossos princípios. Ao contrário, né, do ministério do governo Lula que está em frangalhos, está complicado. Olha só. O governo Lula agora tomou a decisão, há poucos minutos atrás, e mandou embora o Silvio Almeida. Foi demitido, o ministro sai. O Lula conversou antes com a Aniele, que deve ter relatado para ele. Segundo o que se fala nos corredores, ela já teria queixado-se para outros ministros em relação a essa situação toda e acabou culminando na demissão. Realmente é insustentável que o ministro continuasse. O detalhe é que o Lula chegou a solicitar, segundo informações, que o ministro pedisse demissão. É aquela história, olha, se você pedir é melhor para você do que eu ter que te mandar embora e tal. O ministro não aceitou, falou que ele não iria pedir demissão de forma alguma. E aí o Lula tomou a decisão e mandou embora o ministro. Acabou de sair a notícia e em primeira mão a TV Gazeta trouxe a informação e a gente vai acompanhar a reportagem da TV Gazeta falando a respeito dessa situação e da demissão de Silvio Almeida. Acompanhe aqui comigo. Esta notícia da demissão saiu agora, há poucos minutos. Foi um dia de longas conversas aqui no Palácio do Planalto. O presidente Lula ouviu os envolvidos e, portanto, agora a decisão da demissão de Silvio Almeida, que era ministro dos Direitos Humanos. A Secretaria de Comunicação da Presidência emitiu uma nota. Eu vou ler ela aqui com vocês. Olha, diante das graves denúncias contra o ministro Silvio Almeida e depois de convocá-lo para uma conversa no Palácio do Planalto no início da noite desta sexta-feira, o presidente Lula demitiu pela demissão do titular da pasta dos Direitos Humanos e Cidadania. O presidente considera insustentável a manutenção do ministro no cargo, considerando a natureza das acusações de assédio sexual. A Polícia Federal abriu de ofício um protocolo inicial de investigação sobre o caso. A Comissão de Ética da Presidência da República também abriu procedimento preliminar para esclarecer os fatos. O governo federal reitera seu compromisso com os direitos humanos e reafirma que nenhuma forma de violência contra as mulheres será tolerada. Portanto, a nota que acabou de ser divulgada aqui pelo Palácio do Planalto. E a imprensa apurou que Silvio Almeida não quis pedir demissão e, portanto, coube essa decisão ao presidente Lula, que acabou de acontecer. De fato, a Comissão de Ética da Presidência da República já está neste caso, deu 10 dias para Silvio Almeida se pronunciar. A Polícia Federal também pediu para várias organizações envolvidas, por exemplo, a ONG Me Too, que fez as denúncias de assédio sexual por parte de Silvio Almeida, para que apresente informações, claro, preservando o anonimato das vítimas de violência, pelo que elas relatam. No caso da Aniele Franco, ela é ministra da Igualdade Social e disse aqui para ministros do governo que sim, foi vítima de assédio sexual por parte de Silvio Almeida. Daí você acompanhou a reportagem da TV Gazeta, trazendo informações, detalhes a respeito disso. Quem falou também, antes, pela manhã ainda, em relação ao Silvio Almeida, a matéria que chega agora para a grande imprensa, havia sido uma entrevista em Goiás, uma coisa mais regional, mas agora está aí pipocando na imprensa, foi o próprio Lula. Ele deu entrevista e falou em relação às denúncias, inclusive em relação à foto da Janja, postada ainda de madrugada, aquela foto que eu mostrei para você no vídeo passado, onde ela está beijando ali a testa da Aniele, e passa a impressão de que ela estaria consolando a Aniele Franco. Acompanhe o que falou o presidente a respeito dessa situação. O motivo de uma foto da Janja com a Aniele é a demonstração inequívoca que as mulheres estão com as mulheres. E é o normal. Não tem uma mulher que fique favorável a alguém que seja denunciado de assédio. Alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Eu só tenho que ter a seguinte
o bom senso aqui é preciso que a gente permita o direito à defesa. A presunção de inocência, ele tem direito de se defender. Nós vamos colocar a Polícia Federal, o Ministério Público, a Comissão de Ética da Presidência da República para investigar. Porque, veja, eu estou numa briga danada contra a violência contra as mulheres. O meu governo tem uma prioridade em fazer com que as mulheres se transformem definitivamente, sabe, numa parte importante da política nacional. Então eu não posso permitir que tenha assédio. Ora, então é o seguinte, nós vamos ter que apurar corretamente, mas eu acho que não é possível a continuidade no governo, porque o governo não vai, sabe, fazer jus ao seu discurso, a defesa das mulheres, a defesa, sabe, inclusive dos direitos humanos, com alguém que esteja sendo acusado de assédio. Eu não vou permitir que um erro pessoal de alguém ou um equívoco de alguém vá prejudicar o governo. O ministro também falou, você já viu no vídeo passado, mas vou colocar de volta, é um vídeo bem pequenininho onde ele faz a sua defesa. Diz que está sendo vítima, que estão tentando manchar a história dele. Acompanhe o que fala o ex-ministro agora, né, Silvio Almeida, ex-ministro do governo Lula. Eu quero, em primeiro lugar, repudiar com absoluta veemência, as mentiras, as falsidades que estão sendo atacadas contra mim. Eu quero também repudiar tais acusações e faço isso com a força do amor e do respeito que eu tenho pela minha família, pela minha esposa, pela minha amada filha de 1 ano. Eu quero dizer que é um grupo, certamente, querendo diminuir minha existência, querer imputar a mim condutas que são as que eles praticam. E com isso o Brasil perde a pauta dos direitos humanos, perde a pauta da igualdade racial e perde principalmente o povo brasileiro. Eu quero dizer que toda e qualquer denúncia, ela deve ser investigada com todo o rigor da lei, mas para tanto é necessário, é preciso que os fatos sejam expostos. Para que eles possam ser apurados, é preciso saber o que de fato aconteceu. E não apenas base em mentiras, denúncias anônimas, coisas que não se pode comprovar. Você ouviu aí o Silvio Almeida, antes você ouviu o Lula, também a matéria, né, a reportagem da demissão do Silvio Almeida. Então, lembrando mais uma vez para você que não acompanhou a história toda, ontem surgiu a denúncia de que Silvio Almeida estaria assediando, tanto assédio moral quanto assédio sexual, funcionárias do Ministério. E as funcionárias já teriam pedido para sair do Ministério. Só que entre as mulheres vítimas do assédio sexual estava Aniele Franco, né, ministra da Igualdade Racial. Hoje, durante o dia, o ministro se defendeu, a esposa do ministro fez uma defesa enfática, e acho que até exagerou um pouco, né? Falou que a branquitude não aceitava a negritude no poder e que a perseguição contra o ministro era racismo. Não sei quem que era o racista na visão dela, se era a Aniele Franco, quem sabe o Lula agora que mandou o ministro embora, quem fez a reportagem, mas quem trouxe à tona o assunto foi uma ONG, que é ligada ao governo Lula. Os ministros são do governo Lula, não tem ninguém de direita, não tem ninguém do Bolsonaro nessa história. É fogo amigo que acabou revelando uma situação que ocorria já há muitos meses dentro do governo. Inclusive, segundo as informações, a Aniele Franco teria já se queixado para outros ministros. E muito provavelmente a própria Janja, que é amiga pessoal dela, estava sabendo. O governo não tomou posição na hora correta e quando viu que a situação estava insustentável hoje, acabou demitindo o ministro. O ministro, como diziam os deputados, em especial o Nicolas Ferreira, o ministro da voz macia, né? Voz macia, mas atitudes deploráveis. E ao que tudo indica, realmente a situação do ministro, a situação no ministério era essa que a matéria trouxe à tona. Tanto que não foi surpresa para ninguém dentro do Palácio do Planalto e dos seus ministérios. O detalhe e a pergunta que fica é, se não foi surpresa para ninguém, por que é que demorou para acontecer? Por que é que se permitiu a sequência deste crime? Porque isso é um crime. Agora começa a ser investigado, inclusive pela Polícia Federal. E muita coisa vai aparecer, pode ter certeza. Muita coisa vai aparecer ainda em relação a isso. Mas eu deixo no ar aqui, deixo a pergunta para você e peço até que você me responda aí nos comentários. Se já sabiam, por que é que deixaram continuar acontecendo até hoje? Esse governo tem que se explicar, afinal de contas é o governo que defende nas palavras
mas que não defende nos atos, nem mulheres, nem negros, nem nada. Infelizmente, esse é o governo do amor que não tem amor. Grande abraço, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.